Oi, pessoal, bem-vindos. Olá, vão chegando. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, oi, Márcia, tudo bem? E você? Tudo, tá dando para me ouvir, pessoal? Tá tranquilo. Então tá bom. Deixa eu arrumar aqui. Oi, Carla, oi, Jaque. Oi, pessoal. Vamos chegando. Deixa eu enviar uns convitinhos aqui. Boa noite. Vamos dar mais um minutinho para quem tiver que chegar. Uhum. Então, vou iniciando aqui, né? Que não dá para esperar muito, né? Quem tiver que chegar, vai chegando aí. Bem-vindos aí, todos que estão nos acompanhando. Essa é uma primeira de muitas lives que o Equilibre C vai fazer, trazendo informações, trazendo muitas coisas interessantes de conhecimento para cada um de vocês, né? O espaço de terapias integrativas do Equilíbrio C hoje ele atende de forma online, né, com vários terapeutas, e também de forma presencial. Presencialmente, nós temos aí atendimentos na cidade de Unai, Minas Gerais, em Brasília, no Distrito Federal, e Goiânia, com todos os nossos parceiros aí. E iniciando a nossa live, na sequência de lives que teremos aí, Mônica, obrigada por esse convite, de começarmos aí a falar um pouquinho mais, trazer um pouco mais sobre o que é a constelação. Muitas pessoas, eu fiz algumas enquetes e muitas pessoas ainda desconhecem o que é constelação, tanto familiar quanto organizacional, né? E aí nada mais do que falar de organizacional, você, né, que tem alguns anos na área jurídica, né, também faz muitas consultorias, e aí por isso vamos começar esse movimento aí. Então eu quero falar um pouquinho da apresentação da Mônica, né? Ela tem aí mais de 22 anos como experiência na área trabalhista, é advogada sistêmica, é consteladora, é reikiana, é hipnoterapeuta, é um pouquinho de cada coisa aí, né, Mônica? Fala um pouquinho pra gente aí, um pouquinho de você. É isso aí. Eu, primeiramente, queria dar boa noite a todos e agradecer a você, Márcia, e Equilíbrio C, por esse espaço para a gente estar divulgando, né, compartilhando esses conhecimentos sobre a constelação familiar, constelação organizacional. E já, né, trabalho na área trabalhista, né, trabalhando com patrão e empregado já há mais de 22 anos. Então, assim, pela experiência dentro das empresas, envolvendo dinâmicas entre patrão e empregado, depois que eu fiz o curso de formação em constelação familiar, eu fiquei muito tendenciosa a ir para o lado empresarial, né, que é onde eu tenho um pouco mais de domínio. E aí veio as constelações organizacionais, né? Que é a aplicação dessa filosofia dentro das empresas. E estou adorando, assim, faço
trabalho tanto como consteladora familiar, trabalho ainda como advogada, né? E estou agora também fazendo consultoria sistêmica e quando há necessidade também a gente faz constelação empresarial. Maravilha. Então vamos falar aí um pouquinho, né? Fala pra gente um pouquinho do que é essa constelação, o que é a constelação familiar, o que é organizacional, o que é essa diferença das duas, né? O que ela, como ela se aplica e esses benefícios que ela traz. Certo. Então tá bom. É um assunto muito novo, né, Márcia? Então, assim, muitas pessoas ainda não têm um conhecimento do que seria a constelação familiar. Vou fazer aqui uma busca assim, de vários conceitos, né? Então, assim, a constelação familiar ela pode ser a ciência das relações, mas também tem um outro conceito que é uma filosofia com fins terapêuticos. Mas fazendo um resumo, assim, também eu posso falar que é uma terapia breve, né, que usa representações para identificar padrões de repetição ou emaranhados que acontecem no sistema familiar e que às vezes não está acessível aos nossos olhos, né, a nossa percepção, que às vezes é preciso colocar esse trabalho através da fenomenologia e aí a gente consegue identificar essas dinâmicas. E ajuda bastante, né, na solução de alguns conflitos, de verificar alguns padrões de doenças na família. Interessante. Isso é a constelação familiar, né? Agora, a constelação organizacional, eu posso dizer também que é uma ciência das relações. Por quê? Porque dentro de uma empresa existem pessoas, e as pessoas se relacionam. E às vezes esses relacionamentos acabam que alguns são conflituosos, né? Que são pesados, e isso prejudica o andamento da empresa. Isso causa perda de tempo e prejuízo para a empresa. Prejuízo financeiro mesmo, né? Então, fazer essa análise do sistema em si, né? Como esses sistemas complexos eles interagem. Porque a gente imagina que uma coisa que acontece, que não tem nada a ver com a gente, não interfere, não tem efeito sobre a gente, mas tem efeito sim, né? A gente sabe que isso existe. Então, quando a gente está num sistema, a gente tem que ter um olhar mais amplo, né? E que a gente tem que dar um passo à frente. Porque em algumas empresas, quando a gente olha de forma sistêmica, a gente consegue fazer estratégias para que essa empresa ande em busca daquela finalidade dela mesmo, né? No propósito, no fim social, na busca de metas. E esse olhar, você consegue perceber também se o propósito da empresa, se aquilo que você idealizou, que aquilo que você pensou, está realmente alinhado com o seu coração, com aquilo que sua alma pede, com o seu movimento. Então, é muito interessante esse olhar diferente, né? Que a gente pode também estar olhando para os colaboradores, né, os empregados, para ver como que eles podem movimentar, né, trabalhar de uma forma que a empresa vai atingir aquela meta de uma forma mais favorável, de uma forma mais leve, de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais cooperativa. E também busca, né, das suas metas, busca do objetivo para o qual aquela empresa foi criada. Assim, você falar, as pessoas falam, então, isso aí, eu vou utilizar a constelação, ela vai ser minha bola de cristal. Não, não é assim, né? A gente, na verdade, utiliza a constelação em si em alguns casos só. Porque quando a gente faz uma consultoria jurídica, uma consultoria, aliás, sistêmica, é quando ali a empresa já tentou, né? Às vezes fez uma dinâmica em grupo, fez um trabalho mais de educação, fez um treinamento específico para aquela equipe. Quando a coisa não está desenvolvendo, quando a coisa está engrunhada ainda, ali pode ser que tenha uma questão sistêmica. Aí é onde vem a constelação familiar, que revela
que quer dizer isso? Ela mostra o pano de fundo, né? O que está por trás daquelas dinâmicas que estão sendo desenvolvidas naquela empresa e que está causando o impedimento do crescimento dela. A gente fala que desvenda, né? Tira a venda dos olhos e mostra o que está acontecendo, né? Exatamente, é muito interessante. E quando a gente vai falar sobre a constelação familiar, constelação empresarial, eu escolhi, para a gente ficar mais sintético mesmo na explicação aqui, eu resolvi falar das leis sistêmicas, né, chamada Ordens do Amor, Bert Helling. Ah, gente, eu tenho que falar da Bert Helling. As constelações familiares, elas foram catalogadas pelo filósofo alemão Bert Helling. Nós temos que falar dele, claro. E ele foi um padre, e depois ele trabalhou numa comunidade Zulu na África, e observando o desenvolvimento, o comportamento do sistema familiar daquela região, ele achou muito interessante como eles desenvolviam. E aí ele despertou para esse estudo dos relacionamentos humanos. E foi aí onde ele, né, buscou em várias fontes, psicanálise, hipnoterapia, análise do caráter, terapia primal. E aí ele foi se nutrindo, né, desses conhecimentos, e aí ele sim catalogou, né? Ele trouxe para nós de uma forma mais sintética, mais clara, o que seria, então, esses princípios, né? Que seria, ele percebeu essas leis sistêmicas. Essas leis sistêmicas, elas existem independentemente se a gente concorda com elas, se a gente conhece elas vão atuar nas nossas vidas, porque elas atuam nos relacionamentos. Então, como o sistema familiar existe relacionamentos, nas empresas existem relacionamentos, então essas leis sistêmicas atuam nesses dois sistemas. Só que existe, Márcia, uma diferença, né? Assim, alguns pontos nem tanto, mas outros totalmente, né? Eu falo aí, você quer falar alguma coisa, você me fala. Você pode continuar, tá? Pode continuar. Tá, então, vamos falar então dessas leis sistêmicas, né? Na família, vamos começar primeiro para a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Nas famílias, no sistema familiar, essa lei é assim, ó. Quem pertence, pertence. Quem não pertence, não pertence. Assim, é simples, não? Ou seja, o pertencimento, ele é um pertencimento de nascimento, por exemplo, é um pertencimento natural. Não tem possibilidade desse integrante deixar de pertencer ao sistema familiar. Mas também tem um pertencimento que é gerado por algum vínculo específico, né? Que existiu. Por exemplo, ex-parceiros nossos importantes ou ex-parceiros importantes de nossos pais, eles entram no nosso sistema familiar e ficam pertencentes a ele. Não há como excluí-los. Também tem a questão, por exemplo, de uma situação, por exemplo, assassino, o agressor de sua vítima. Então, uma pessoa que assassinou uma outra pessoa. Esses dois sistemas familiares, eles se integram. Então, assim, a pessoa vítima, a pessoa que foi agredida, ela faz parte do sistema do agressor e o agressor também faz parte do sistema da vítima. Então, um pertence ao sistema familiar do outro. Já nas empresas, esse pertencimento, ele existe de forma, por exemplo, temporária. O que quer dizer isso? Um empregado é contratado para trabalhar numa empresa. Então, enquanto aquele contrato de trabalho estiver ainda vigendo, em andamento, o pertencimento ainda existe. Depois, se caso houver uma demissão, ou ele for mandado embora, ou seja, houver uma rescisão contratual, esse pertencimento deixa de existir. Então, ele não é para sempre. Em outras situações, pelo menos 2 exemplos é bem claro do pertencimento permanente, o pertencimento perene, que é muito importante dentro da empresa, que são, primeiro, os fundadores. Então, os fundadores de uma empresa, eles pertencem, independente se eles já não fazem parte mais da sociedade
ou se eles até sejam falecidos, né? Então, assim, esse pertencimento, ele não pode ser excluído. Outro tipo de pertencimento, um exemplo, vou dar um exemplo, lembrei agora do exemplo de Steve Jobs, por exemplo, porque ele criou a Apple, e aí teve toda aquela bagunça lá, que ele foi retirado, ele foi excluído mesmo, então a empresa passou por uma crise financeira e organizacional muito séria. Só melhorou depois que ele voltou, mas para frente eu vou também explicar os efeitos disso. O outro tipo de pertencimento de forma permanente, contínua, eu posso falar também aquela pessoa que ela dá uma importância existencial para a empresa com a sua criação, por exemplo. Alguém criou um produto, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa criou um produto químico que impermeabiliza concreto. Então, o carro-chefe dessa empresa é esse produto químico. Então, esse químico que fez essa criação, ele sempre vai pertencer à empresa pelo trabalho que ele fez, né? Pelo serviço que ele prestou à empresa. Isso foi muito importante para a empresa. Então, essa pessoa também, ela não pode ser excluída. Então, quando acontece algum tipo de exclusão, Márcia, é muito engraçado os efeitos que acontecem nas pessoas que estão ali convivendo. Dá uma desmotivação. Parece que as pessoas sentem na alma que foram traídas. É como se fosse a própria pessoa. Isso contamina, isso dá desmotivação nos funcionários. Há também desmotivação até com os fornecedores, sabe? Então, é como se todo mundo fosse leal a essa pessoa que foi excluída, que não poderia ser excluída pelo grau da sua importância na empresa. Isso gera desequilíbrio total da organização como um todo, né? Isso gera um desequilíbrio total, porque houve essa não observância dessa lei tão importante. E a terceira, agora eu vou falar da segunda lei, que é a lei da hierarquia ou ordem. O que seria essa lei? Nas famílias, essa lei, ela é evidenciada pela ordem de chegada. Por exemplo, quem veio primeiro no sistema familiar, ou seja, quem nasceu antes, ele precede, tem uma como se fosse assim, uma precedência, vamos falar, um grau de importância maior do que quem vem depois. Então, assim, o Décio Oliveira até fala, quem veio antes e quem veio depois, vem depois. É como se fosse uma coisa simples, né? Nas organizações, isso também acontece dessa forma, não tem uma diferença igual tem a da lei do pertencimento. Então, acontece dessa forma de que aquele que chegou numa empresa, num negócio, antes, ele tem, vamos falar, um nível mais alto daquele que chegou depois. E aqui não estou falando de hierarquia funcional, que é uma outra coisa. Aqui é uma hierarquia realmente de chegada na empresa, de chegada no negócio. A hierarquia funcional é uma hierarquia mais para fazer distribuições de função, escalonagem de função para que aquela empresa entre na engrenagem de funcionamento para conseguir atingir sua meta, né? E muitas vezes essa hierarquia ela não é respeitada. Mas uma coisa que acontece muito quando a empresa contrata, por exemplo, um gerente novo, né? É até engraçado, eu vou até utilizar o exemplo do Décio. O Décio fala assim, chega uma pessoa lá, um gerente novo, falando assim, é o seguinte, tá uma bagunça aqui, vocês não sabem fazer nada, todo mundo lá, muitos anos já funcionar, trabalhando, ele vem chegando. Vocês não sabem fazer nada, tá muito desorganizado, então eu quero amanhã, sem falta na minha mesa, um relatório sobre tudo isso aqui, que eu vou tomar providência que isso aqui vai melhorar. Como que você acha que essas pessoas vão fazer?
elas podem até entregar esse relatório, mas com certeza eles não vão entregar tudo da forma que ele quer, porque ali já gerou uma energia, porque eles não foram respeitados, porque eles já estavam lá na empresa antes, né? Quem que é essa pessoa aí que acabou de chegar e está querendo sentar na janela, né? Agora, se um gerente novo, né, respeitando essa hierarquia, chegar nesses funcionários e falar: é o seguinte, eu estou bem satisfeito de estar aqui trabalhando com vocês. Eu reconheço que vocês estão aqui há muito tempo, então tenho certeza que vocês conhecem mais do que qualquer um como que funciona aqui. Então eu queria que vocês fizessem um relatório para mim, falando os pontos que vocês acham que seria interessante, os pontos que vocês entendem que resolveria o problema, que eu vou analisar. É claro que a decisão é minha, mas é muito importante o ponto de vista de vocês para eu fazer a minha análise. Então, a forma diferente. Não, com certeza essas pessoas vão entregar um relatório muito bem feito, né? E aí mostra essa diferença de quando você respeita a hierarquia do sistema. A terceira lei, pode seguir aqui? Pode. Tá. A terceira lei é a lei do equilíbrio, né? Equilíbrio entre o dar e receber. Nas famílias, essa lei é uma lei que ela só funciona na relação de casal, por exemplo, em que há um equilíbrio de dar e receber. Por quê? Porque são dois adultos, então um dá, o outro recebe. E isso ele fica compelido a devolver. Então ele devolve, e aí esse recebe, devolve, então vai havendo equilíbrio. Por que que não tem equilíbrio entre pais e filhos? Porque os pais só dão e os filhos recebem, para que eles possam depois dar para os seus próprios filhos ou dar para algum projeto que porventura venha desenvolver. Então eles como é que fala? Transbordando daqueles que recebeu dos pais, possa passar para frente e assim a vida vai passando de geração em geração. No caso das empresas, como se fala, é a chave mestre de uma empresa, é o equilíbrio nas trocas, né? Então, se esse equilíbrio não for respeitado, aí sim pode ter efeitos catastróficos de a empresa até fechar. Então, assim, uma empresa até funciona sem ordem, mas sem equilíbrio não funciona. Por quê? Vou dar um exemplo. Digamos que uma empresa contrata seus funcionários e paga muito bem seus funcionários. Conclusão. Com o tempo, paga muito bem seus funcionários, mas eles não retribuem de forma igual, né? Equivalente ao tanto que eles estão recebendo. Com o tempo, essa empresa não vai ter uma produtividade boa e aí vai ter um desgaste financeiro na empresa, um rombo financeiro na empresa, até essa empresa fechar, ela falir. Agora, por outro lado, se uma empresa paga mal seus funcionários, né? Paga mal seus funcionários, o funcionário está ali recebendo mal, tentando dar, ali, sacrificando, tentando dar seu serviço. Conclusão, vai chegar um tempo que esses funcionários vão sair. E a maioria das vezes, os competentes. os incompetentes, os ineficientes, assim, uma eficiência medíocre, vamos dizer assim, ficam, né? Porque tá ali, sabe que tá dando pouco, então tá o tanto pouco que também que ele tá ganhando tá legal. Então, mas os competentes acabam saindo, deixando a empresa, e a empresa também não tem a produtividade correta e acaba também por fechar suas portas, né? Então, o equilíbrio nas empresas é essencial mesmo. A outra lei, a lei é uma lei que não tem no sistema familiar, mas ela existe no sistema organizacional, que é a lei da competência, né? O que seria essa lei? É assim, ó, toda empresa ela tem uma meta a ser atingida, né? Então, quando você tem uma meta a ser atingida, você tem que ter mecanismo para que isso aconteça. E para que isso aconteça, as pessoas que estão envolvidas nessa engrenagem,
elas têm que ser competentes. Mas para que elas continuem nesse movimento de competência, elas têm que ser reconhecidas e valorizadas, porque senão também é uma desmotivação. E elas acabam saindo, as competentes acabam saindo e a empresa não tem o resultado a qual ela almeja. Então, assim, essa lei é a mais importante, na verdade. Mas pergunta-se, ela é a mais importante, mas por que ela é a quarta lei, então, se ela é a mais importante, né? Porque, assim, ó, não adianta você ter a competência se você não respeitar as outras 3 leis. Se num sistema empresarial ali está tudo bagunçado, ali com pertencimento, ordem e equilíbrio, os relacionamentos estão todos conturbados. E se os relacionamentos estão conturbados, é uma energia ali pesada, uma coisa que não desenvolve. E aí aquela pessoa pode ter a competência do mundo, ela pode ter vários diplomas, várias situações em que ela poderia sim mostrar o seu trabalho de forma ok, mas ela é impedida por conta desse acúmulo de conflitos, principalmente se ela não tem uma inteligência emocional, se ela não tem, vamos dizer assim, uma inteligência sistêmica, né? Então, assim, se todo o sistema empresarial, se todo, por exemplo, vamos colocar um grupo, uma equipe, está em conflito, não está respeitando, por exemplo, a lei do pertencimento, ou não está respeitando a lei da hierarquia, ali vai desenvolver situações em que mesmo aquela pessoa que tem toda a competência para dar para a empresa, para contribuir para o desenvolvimento da empresa, ela vai ficar incapacitada, né? E aí tem um outro ponto também que é interessante para a gente concluir essa questão das leis sistêmicas, é quando você verifica que para uma empresa cumprir uma meta, ela precisa de estar bem antenada, por exemplo, com o seu objeto social, com a sua finalidade social, né? Com o para quê. E aí, quando ela tá nisso e ela fica observando detalhes, o que acontece? Pode haver uma flexibilização. Por exemplo, eu estou atenta ao meu objeto social, à minha finalidade social, ao meu para quê, mas aquele ponto ali não está dando certo, né? Então eu vou mudar, né? No sistema familiar isso não existe. No sistema familiar não tem como você mudar, por exemplo, não tem como você terceirizar o filho, né? Não tem. Não tem como você, sei lá, nem sei outro exemplo, isso aqui me veio aqui. Mas, assim, nas empresas, não. Nas empresas tem como você mudar tudo. O estatuto social, tem como você mudar um regimento interno, tem como você mudar toda uma equipe, né? Para você estar indo acertar. Então, essa flexibilização, na verdade, é muito boa, porque dá mais opção, por exemplo, para o cliente, né? Que está ali fazendo a consultoria sistêmica. Mas, de outro lado, gera um risco muito grande, porque o grau de complexidade que você tem ali para resolver é muito alto. Porque tem várias situações ocorrendo e que você tem que achar alternativas, né? Então, assim, o constelador organizacional tem que ter uma competência adicional para estar lidando com isso. Por isso que um constelador familiar que não tem uma noção maior de como lidar com a empresa tem um pouco de dificuldade, né? Porque o constelador organizacional ele tem uma visão macro da empresa, do funcionamento. Então, assim, enquanto que numa constelação familiar é identificado, por exemplo, algumas dinâmicas, alguns distúrbios que está causando impedimento do desenvolvimento dessa empresa, tem outros mecanismos também que você pode agregar a isso, que seria uma gestão de competência, uma gestão de complexidade, alguns outros mecanismos que você pode trazer a solução. Então, enquanto a constelação ela fala o que não pode fazer, o que você tem que parar de fazer,
vem esses outros mecanismos para falar, então é assim que você pode fazer, eu sugiro que você faça isso. Então é bem interessante, é mais complexo, sabe, Márcia? Você fazer uma consultoria sistêmica e levar para o empresário essa questão da constelação organizacional, mas é bem interessante, por quê? Porque a partir daí você pode também ajudar, igual eu falei no início, como que eu vou, então, identifiquei a dinâmica. Agora, como que eu posso fazer para ajudar aqueles funcionários daquela equipe a desenvolver? Como que eu posso fazer esse outro setor a cumprir a meta estabelecida? E aí é, assim, muito interessante. Fala aí um pouco, querida. Mônica, você estava falando sobre os funcionários, né, de contratação e tudo mais. Então, da mesma forma que tem um jeito certo de contratação, né, da pessoa entrar na empresa, tem também uma forma correta dela ser demitida também, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, nossa forma como o funcionário é demitido é muito importante, gente. Eu lido com isso quase todos os dias, né? Com os meus clientes. Eu fico assim, sério, foi dessa forma que você trabalhou, que você foi demitido? Assim, pessoas, há pouco tempo, eu fiz uma audiência ontem, que eu fiz um acordo, mas a pessoa ela foi mandada embora por justa causa, 18 anos de trabalho, foi mandada embora por justa causa, porque trocou um pouco o horário dela, já tinha 5 anos que ela tinha trocado o horário, e a empresa determinou que ela voltasse ao horário anterior de um dia para o outro. E ele tinha um outro emprego na sequência, porque técnico de enfermagem, a maioria deles tem 2 empregos, né? Então, acabou que ele foi mandado embora por justa causa, porque ele desobedeceu, porque era para ir no outro plantão chegar no horário estipulado pela empresa, e ele não fez, porque ele tinha um outro emprego, não era assim de uma hora para outra. E a empresa não levou em consideração, né, esses anos todos trabalhado, com dedicação e tudo mais. Então, ele ficou muito chateado, né? E o que dificultou um pouco o acordo, mas graças a Deus a gente fez. Mas a questão, assim, ó, a gente pede, né, para o cliente olhar isso com outro olhar, mas principalmente nas consultorias sistêmicas que a gente faz na empresa, esse cuidado ao demitir um funcionário. Por quê? Porque a depender o valor que ele agregou à empresa, o que ele serviu à empresa, isso aí fica enraizado naquela função, naquele cargo. Então, todos aqueles que vierem ocupar aquele cargo vai dar um problema para a empresa. A gente chama isso de cadeira quente. Então, ou seja, fica aquela situação naquela função. Então, todos aqueles que vão ocupar aquela cadeira, pode ser que eles viram uma bagunça lá, ou desobedecem alguma ordem hierárquica, ou não dá o tanto que ele tem para dar nesse troca do equilíbrio aí, nesse equilíbrio da troca, aliás. Então, assim, é muito impressionante. O 10 também conta um exemplo muito interessante de um restaurante. Tinha um garçom lá que tinha uns 20 anos de trabalho, de repente o patrão resolveu mandar ele embora, mas uma peça discutiram, ficaram aquela situação, e aí procurou, ele falou assim, aí ele entrou com ação trabalhista, pediu horrores, ele não tinha documentação nenhuma, eu sei que o cara pegou muito dinheiro mesmo da empresa. E ele ficou muito chateado, mas resolveu o problema da empresa, questão burocrática, questão de documentação, ficou tudo certinho a empresa. Mas todo funcionário que entrava no lugar dele dava problema lá. Aí mudava. Aí dava outro problema, mudava. Aí ele falou, não, tem uma coisa esquisita. Então fez uma constelação e identificou isso. Que todos aqueles que ocuparam aquela cadeira, acabava que não dava certo. Aí como que vai resolver então isso, né? Aí o Décio falou, faz o seguinte, faz uma homenagem para ele. O dia que tiver uma festa lá, fala o nome dele, coloca a foto dele lá, fala que reconhece o trabalho. E depois que ele fez isso, acabou. Então, assim, a postura, né, como o patrão faz, a forma como ele demite, que aquilo ali fica enraizado naquele cargo, que a gente chama de cadeira quente. E, Mônica, você teria mais alguma dinâmica para apresentar para quem está nos assistindo, para entender um pouquinho mais?
Ah, tá. Eu gosto muito de falar, principalmente quando falo em equilíbrio entre o dar e o receber, eu gosto de falar da relação senhor-escravo. Porque, Márcia, esses anos todos, só beber uma água aqui. Esses anos todos de advocacia trabalhista, eu vejo, né, a relação trabalhista, assim, que é calcada na CLT, né, são leis trabalhistas, ela ainda tem resquício da situação, da dinâmica senhor-escravo, né, na época escravocrata. Então, assim, o que acontece? Como é que era lá, na época? Eu vou explicar para fazer uma comparação. Na época, assim, ó, quando o senhor mandava o escravo, você vai ter que levar 100 sacas de arroz ou de milho até naquela montanha, vamos colocar assim. Então, ele conseguia levar até 150, né? Pela força que ele tinha e tudo, mas ele falava assim, eu vou levar 150? Não, eu vou levar 100, né? Então, assim, ele poupava a energia dele, porque ele sabia que se levasse 150, ele não tinha nenhum benefício com isso, né? Então, ele poupava a energia dele, né? Porque ele poderia um dia estar mais doente, então, se ele ficava equilibrando ali a energia dele, mas também ele não fazia muito menos, porque senão ele, né? Ele ia para o tronco, então ele tinha que ficar ali controlando uma forma de entregar, mas entregar o mínimo possível para poder não morrer ou não apanhar. Em contrapartida, o senhor também fazia a mesma coisa. Ele não dava nenhum benefício para o escravo, a fim de que ele faça algo a mais daquilo que foi estabelecido. Então, cada um ficava reservando, né, algo de si que poderia ali trocar. E é o que acontece muito ainda, né, em várias empresas, infelizmente. Né? Então, assim, o trabalhador está lá trabalhando e às vezes ele até tem algo a contribuir, uma coisa a mais para, né, para troca, mas ele não faz porque ele não vai ganhar nada por isso. Ele não vai ser nem reconhecido, porque uma das moedas de troca também é o reconhecimento, né? Então, assim, nem reconhecido ele vai. Então, ele faz as coisas bem devagar, porque a CLT dá um salário fixo para ele, né? Então, ele não tem nenhum incentivo, porque acabou o horário dele, ele, ó. Então, não faz com que o empregado se alinhe o propósito da empresa, né? Para a empresa progredir e aí todos ganharem, né? Então, é essa questão. Em contrapartida também, o patrão, hoje em dia, em várias empresas, pensa dessa forma. Não, esse empregado, para mim, é meu peso. Ele que, né, os encargos trabalhistas que eu pago é muito pesado. Eu não vou dar nada, não. Já dou FGTS, está passando de bom. Já dou, não sei, vale transporte, já está passando de bom. Então, também, ele deixa de contribuir para o próprio sucesso da empresa, não dando uma retribuição compatível, né? Se ele desse uma retribuição maior, ele poderia também ter uma retribuição compatível do seu empregado, e assim os dois caminharem juntos, alinhados ao propósito da empresa. É muito interessante, né? Esse equilíbrio, né? O dar e receber, essas trocas, né? O que gera esses conflitos dentro de uma empresa, né? O que são esses sistemas, né? Não só na organização, mas também familiar, né? Então, você quer colocar mais alguma coisa, Mônica? Não, pode Alguém falar, eu quer quero fazer te alguma ouvir. pergunta? Não, alguma pergunta? Eu quero te ouvir. Fala aí. E é muito, muito bacana essa questão que você colocou, dessas diferenças, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem esses processos, né? Que geram esses conflitos. O exemplo que você trouxe da cadeira quente acontece demais em muitas empresas, né? E até identificar isso para poder trazer, né? E como que a pessoa, Mônica, pode buscar essa consultoria,
quem que buscaria? Seria o próprio empregado? Seria o próprio empregador? Né? O pessoal do próprio RH, que talvez ali teria algumas informações, como que seria esse processo? Tá. O empregado, ele pode buscar uma consultoria e fazer, por exemplo, uma constelação familiar normal. Porque muitas vezes o que acontece dentro da empresa é porque o próprio empregado está trazendo o sistema familiar dele, né? Então, assim, deixa eu te dar um exemplo. O empregado que faz muitas horas extras, trabalha, e o patrão não paga. E ele fica indignado, mas ele tá lá fazendo. Outro dia ele reclama, mas ele tá lá fazendo. Aí depois de um certo tempo, ali 10 anos trabalhando nessa dinâmica, o patrão vai resolver mandar ele embora. Aí ele revolta, porque como assim? Fiz tudo isso pro patrão e o patrão me mandou embora. Aí quando você vai fazer uma constelação, qual que é a dinâmica que dá por trás? Na verdade, ele buscava o pai no patrão. Então, ele buscava o reconhecimento do pai. Então, ele tinha uma questão com o pai, e aí ele fazia essa transferência para o patrão. Então, ele fazia tudo para agradar o patrão. Na verdade, ele fazia para agradar o patrão. Só que aí ele queria, na verdade, era o reconhecimento do pai, né? Então, não tem. Então, o próprio empregado pode buscar nesse sentido. Os empregadores, né, as empresas, elas podem sim buscar uma consultoria sistêmica que não precisa necessariamente fazer uma constelação em si, não precisa abrir uma constelação. Às vezes o constelador, o facilitador, o consultor sistêmico, ele pode visualizar de plano qual que é a dinâmica que está acontecendo ali, ou também realmente fazer a constelação. Para que a constelação tenha efeito, para que ela tenha força, aí, no caso, teria que ter alguém, uma gerência, né? Alguém que tenha o poder de mando e decisão sobre aquele assunto, né? Então, depende de, por exemplo, um superior daquele departamento, né? Ou o gerente, ou se não, o próprio dono. Porque não adianta nada fazer uma constelação se depois, para a solução, tiver ter que tomar uma tomada de decisão e aquela pessoa que está fazendo a constelação não tem essa competência para isso. Então, também, as empresas podem estar buscando esse olhar sistêmico dentro das empresas. Pode também fazer uma prevenção, trabalho preventivo, mas eu sou advogada trabalhista há 22 anos. É difícil você fazer a empresa entender que é necessário a prevenção trabalhista. Imagine uma consultoria sistêmica. Então, ainda é uma coisa muito nova, uma coisa difícil de fazer, porque assim, parece que ninguém compra aquilo que não percebe. Então, tem que perceber, tem que estar ali ralando muito tempo, sofrendo aquela situação, para depois dar o clique. Então, assim, os efeitos de uma consultoria sistêmica ou de uma constelação organizacional é muito interessante dentro da empresa. Há uma virada de chave, uma percepção daquilo que está acontecendo de errado, que às vezes não está conseguindo olhar. Porque às vezes, Márcia, até o patrão tem uma questão familiar em si. Tá? Uma questão, por exemplo, ela traz, por exemplo, um problema com mãe, um problema com pai, um problema com avô, e aí ele leva para a empresa. Então, ele mistura as coisas. E uma empresa, então, familiar, aí que mistura tudo, né? Porque ali, além do sistema da organização, da empresa, existe um outro sistema inserido dentro, que é o sistema familiar. Então, ali também dá muita dificuldade, porque acaba que divide. Algumas pessoas, alguns funcionários acabam por estar acompanhando aquele sistema dominante, que é o sistema familiar. E outros acabam ficando apáticos, porque, não vou não concordo, vou ficar aqui. E ficam totalmente desmotivados. E aí também vira aquele rolo na empresa. A empresa não consegue progredir, não consegue desenvolver e alcançar os seus objetivos por conta desses emaranhados que acontecem dentro do sistema que a gente traz, inclusive, do nosso próprio sistema familiar. O professor José Job colocou, se mais pessoas ficassem atentas a esse equilíbrio, teríamos famílias e empresas bem mais harmonizadas. Muito mais, com certeza.
Oi, querido, tudo bom? Então, é isso aí. O equilíbrio ele é a chave mestra, né, de uma empresa. Junto com a competência, ela é mais importante no sentido de dar, sim, o lucro, atingir o fim social, né? Então, se você tem processos competentes, a possibilidade de você atingir aquela meta é muito maior. Se você faz isso em equilíbrio, alivia. Se você faz isso dando lugar para cada um, nossa, harmoniza. E se você respeitar, eu chego a arrepiei, gente. Eu sou doida, assim, eu falando de empresa, eu arrepio. Aí, quando você respeita a hierarquia, nossa, aí harmoniza tudo. A possibilidade daquele projeto dar certo, daquele negócio dar certo é muito grande. Nós temos dificuldade, mas não tem jeito, né? De fazer com que os empresários entendam isso. Eu tenho dificuldade com o meu próprio pai, lá na empresa dele, que é um posto de gasolina, que é uma empresa familiar, sabe? Então, assim, é difícil mesmo estar levando esses conhecimentos e esse novo olhar para as empresas. Mas é interessante. Mas estamos aí, né, à disposição. Então, se alguém identificar alguma coisa, né, pode sugerir, entrar em contato com a gente, né, principalmente Mônica, especialista nessa área, né, e também da área da advocacia sistêmica, que cresce cada vez mais, né, Mônica? E trazendo aí esse olhar, né, esse desvendar para alguma coisa, né, para que haja essa fluidez, né, da própria empresa, que a coisa fique mais leve, né, mais tranquila de acontecer. Né, tava você falando aí, me lembrando, né, até também algumas empresas em alguns locais, né, às vezes naquele local em que ela está instalada, ela também às vezes não vai para frente, por alguma questão sistêmica também, né? Também. E às vezes, quando é identificado, troca-se de local e aí a empresa flui e vai, que é uma beleza, né? Então, tudo isso tem umas identificações e é como a Mônica falou, né? O próprio consultor, o consultor organizacional, sistêmico, ele tem esse olhar diferenciado porque ele vê o macro, ele vê muito mais além, né? E quando é necessário essa intervenção da própria constelação, aí é realizado esse processo, né? Justamente para a coisa fluir. É isso, né, Mônica? Isso aí, Márcia. Ai, estou muito feliz de Alguma estar aqui com pergunta, quem vocês. está nos assistindo, pode enviar por aqui. Não pode enviar nos comentários, que depois a gente faz um outro vídeo e posta também. Então, como eu falei no início, a ideia é trazer essas informações para que as pessoas conheçam ainda um pouco mais, né? Como é um assunto ainda muito novo, como a Mônica falou, a gente está trazendo as pessoas conhecendo e tendo esse acesso, né? Para o que pode ser equilibrado, sem gerar muito conflito, né? E abrindo aí cada vez mais para esse entendimento, né? Nesse processo. E aí ficamos aqui por hoje, né? Foi Agradeço, ótimo. Mônica. Quem tiver interesse pode entrar em contato no direct aqui do Equilíbrio C, ou no próprio site www.equilibre-ser.com.br. Lá, além da Mônica, temos outros profissionais de outras áreas de terapias integrativas. E aí, cada semana teremos um profissional aqui falando um pouquinho dessa área. Obrigada, viu, Mônica, pela disponibilidade. Adorei, Pelos Márcia. Eu fico à disposição aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar as perguntas, em outra oportunidade a gente responde. E quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, porque eu amo isso aqui, né? Parece que isso faz parte de mim e eu fico muito feliz, adoro falar sobre isso. Estou muito agradecida. Um beijo, dá um beijo aí em todo mundo aí, tá? Por mim. Estou ressaltando que isso é um pouquinho de um universo ainda muito grande do que a gente ainda tem para falar de organizacional, né? Mas pelo menos é um pouquinho do início, né, do básico aí para vocês entenderem ainda um pouco mais do que é e esclarecendo um pouco mais, tá bom? Beleza, estou sempre à disposição aqui, tá, querida? Um beijo. Boa Tchau, noite gente. para todos Boa aí. noite para todos. Tchau. Tchau.
Vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Beleza, então. Tchau, um beijo. Tchau, tchau.